Na vila, seu Madruga se encontrava sentado na sua cadeira de balanço, lendo um jornal sobre a apresentação do dia anterior da Ângela Maria. Que formosura, que belezura! Isto que é uma mulher de verdade. Ele se imaginava junto dela, como um ator famoso de Hollywood. De repente, ele é tirado dos seus pensamentos por uma bolada que veio voando até a sua cara. Seu Madruga tira lentamente o jornal do seu rosto, em seguida amassando ele com raiva e o jogando no chão. Tinha que ser o Chaves mesmo. Você queria querendo. Você querendo. Posso saber o porquê essa bola na minha cara? É que aqui quando eu queria me emprestar o brinquedo novo dele, então eu peguei a bola, só que ele também não deixou. Aí eu peguei e chutei lá, mas acabou que acertou a sua cara de lagartixa, seu Madruga, mas foi sem querer e eu choro. Seu Madruga cerra seu punho direito e o levanta até a altura da boca. Seguido do mesmo pisoteando o chão com raiva. Minha cara de ti. Seu Madruga empurra Chaves para o lado, se aproximando com raiva de Kiko. Ele começa a resmungar, rangendo os dentes. Cara de boa, cara de miúda atropelada, não deu. Sei, vai. Em seguida, ele se vira para olhar Chaves. Mesmo assim, Chaves, isso não te dá o direito de pegar as coisas dos outros sem autorização. Mas ele disse que iria me deixar jogar depois dele, mas quando ele morreu, ele não quis me deixar jogar. Eu falei isso. Só que eu só morri porque você me atrapalhou. Eu não tenho culpa se você se distrai com qualquer porcaria. Pois fique sabendo que eu sou um distraído olhando para os espelho dele amanhã. Em seguida ele pisca, fazendo uma cara de confuso. Percebendo que havia falado uma besteira. Não demora muito para os dois voltarem a discutir, com cada um gritando um com o outro. Seu Madruga estava ficando mais irritado por estar no meio daquela gritaria toda. Francamente, todo esse tumulto só por causa de um brinquedo. Seu Madruga, entendo papel. Chaves, quase todos os brinquedos são iguais, só que muda a cor e nome deles. Na verdade, seu Madruga, minha mamãe me comprou o mais novo brinquedo lançado no Japão. Ele retira do bolso um pequeno aparelho, similar a uma câmera fotográfica, de cor preta com listras vermelhas. Portando uma pequena antena, uma tela na sua frente e dois botões do seu lado esquerdo e um do lado direito. Parecia mais do que uma câmera, parecia uma espécie de videogame portátil. Mas o que é essa coisa? Parece uma câmera fotográfica. O que faz? Seu Madruga, Não disse. o que faz? E como se brinca com essa coisa? E pela cara, esse negócio mais me parece uma câmera do que qualquer jogo que já vi. Não, seu Madruga, já falamos que não é uma câmera. O videogame me desculpe, isso se parece com uma câmera, mas não. Na verdade, olha, é assim que funciona. Kiko aperta o botão direito do pequeno dispositivo, ligando, mostrando a imagem do que parecia ser um ovo. Aí você tem que cuidar desse bichinho chamado de Dilma para ele crescer e de colher para uma forma andar, senhor batalha contra as pessoas. Queria dizer que toda essa confusão foi por causa de um bicho digital. Mas, Mas nada. Vocês por acaso não tem nada mais importante para fazer? Como estudar? Além disso, ficam perdendo tempo com porcarias. Chaves e Kiko abaixam as cabeças, envergonhados. Sinceramente, vocês dois até parecem vagabundos. Ao ouvirem isso, os dois levantam as cabeças ao mesmo tempo, confusos. você é uma droga. Não tem mais nem mesmo chave. Agora vou para a minha casa. Ver se consigo terminar de ler o meu jornal em paz. Em seguida, seu Madruga segue em direção à sua casa, pegando o jornal amassado no chão e fechando a porta atrás de si. Sem perceber, havia colocado o desvisse de Kiko no bolso. Bem-vindo, vamos voltar a brincar e ver o que vai sair do... Deixa eu pegar ele. Kiko abre e fecha a mão, não sentindo nada. Depois passa a mão pelos bolsos dos seus shorts, também não sentindo nada. Cadê o meu desvisse? Dentro da sua casa, seu Madruga estava deitado em seu sofá, relendo seu jornal amassado. Conforme o seu olhar passava pelas letras, ele sentia como a visão começava a escurecer lentamente. Mas que som é esse, rapaz? Vencido pelo cansaço repentino, seu Madruga desliza o jornal até o chão, logo pegando um cobertor e um travesseiro perto do seu sofá e se cobrindo. Ele relaxa sobre o seu macio travesseiro azul, abaixando seu chapéu para cobrir em seu rosto. Logo começando a roncar. O aparelho no bolso de seu Madruga se ligou sozinho, começando a brilhar.
A luz não diminua, pelo contrário, aumentava gradualmente, passando pelo bolso até o restante do corpo do seu Madruga. Quando a luz o cobre por completo, o brilho dá uma leve oscilada. Finalmente, ela começava a diminuir, até desaparecer no meio do ar. No entanto, Dom Ramon não estava mais lá. Em seu sonho, seu Madruga estava sentado em uma cadeira de praia, aproveitando uma boa brisa, provinda da grande piscina à sua frente. Ele estava desfrutando aquele belo final de semana. Afinal, a sua vida havia mudado para melhor. Ele havia comprado um bilhete que o Chaves lhe deu e acabou ganhando o prêmio de 3 milhões da loteria. Com a grana, quitou os 14 meses de aluguel, comprou a vila, alugou uma das casas da Vila Pré-Chaves e Dona Florinda parou de o chamar de gentalha. Atualmente, estava em Acapulco, aproveitando as suas férias com as suas 5 acompanhantes. Era tudo tão calmo, tranquilo Zoom. Um enorme terremoto é sentido em todo o lugar, fazendo todo o lugar tremer. As pessoas se olham confusas. Zoom. Ocorre um segundo terremoto, mais forte que o anterior. As pessoas começaram a correr para longe, junto das acompanhantes do seu Madruga. Antes que tenha tempo de reagir, ele acaba caindo da sua cadeira, entrando de cabeça na água. O mesmo começava a se debater, tentando nadar para fora. Ele tentava gritar por ajuda, mas não saía som da sua boca. Logo ele começou a afundar. Eventualmente, a visão dele desaparece. Aí, senhor. Senhor. O senhor está bem. O mesmo sacudia seu Madruga, tentando despertar ele. Joy, eu disse que não estávamos sós. Graças a Deus achamos um adulto. Ele pulava em empolgação, com um sorriso no rosto, sentindo um grande alívio no peito. Sora, tem alguma coisa de esquisita com esse homem. Falava cruzando os braços, com um olhar de dúvida no rosto. Mimi, como assim Sora? Sora, é que as roupas desse homem. Não sei. Só me dá uma sensação de que ele não é qualquer pessoa. Mate, é isso do que importa. Pelo menos achamos alguém que pode nos ajudar. Fala com firmeza na voz. Ixi, ou talvez não. TK, como assim Koushiro? Pergunta com condução. Tentomon, pense assim TK, se vocês chegaram aqui sem saber, ao acaso, que garantia há de que esse homem também não chegou aqui por acaso? Explica gesticulando a garra em direção ao homem de camisa escura no chão. Todas as crianças sentiram um arrepio percorrer a espinha. Aquela esperança tão pequena e recente que tinham, havia se dissipado em segundos, devido à explicação do Digimon. Os Digimons olhavam com pena para suas crianças humanas. Eles não tinham conhecimento de toda a dimensionalidade do problema que eles estavam, mas sabiam que era algo que os preocupava muito. Gabumon, vamos Marte. Vai perder as suas esperanças assim tão facilmente? O Digimon perguntava com firmeza, tentando evitar que seu amigo perdesse as esperanças. Mate levanta o olhar para Gabumon. Vendo seu amigo não humano lhe questionavam com tanta firmeza, isso arrancou um sorriso do mesmo. Mate, tem razão Gabumon. Não vamos desanimar tão cedo. Ele sorri, fechando os seus punhos, sentindo as esperanças se renovarem. Tá aí, muito bem, Mate. É assim que se fala. Ele sorri para o seu amigo, estendendo o seu braço para ele, com o polegar levantado. Sora se aproxima mais do homem apagado à sua frente. Ela coloca as mãos na cintura, levantando uma sobrancelha. Sora, mas esse senhor também tem um sono muito pesado, hein? Era estranho um homem adulto naquela idade dormir tanto. Nem parecia que trabalhava. Tai se aproximando de sua amiga, notando a estranheza dela. Tai, eu te entendo, Sora. Porém não podemos julgar ele por estar dormindo. Talvez ele tenha trabalhado em um megaprojeto e por isso esteja com tanto sono. Ele sorri, tentando apaziguar as desconfianças dela. Joy também se aproxima deles, com passos rápidos. Joy, ele tem razão Sora. Um homem adulto jamais perderia seu precioso tempo dormindo a manhã inteira. Isso seria uma vergonha inestimável. E se ele está com tanto sono assim, deve ser porque trabalhou muito. Ele fecha os punhos e os levanta, em sinal de firmeza.
Com seu Madruga, ele estava em um espaço escuro. Não sentia mais dor ou felicidade. Estava em um estado similar ao sono. Acorde, seu Madruga. Nono dia escolhido. Uma voz masculina ecoa por todo aquele local. Era intensa e firme, porém gentil e educada. O corpo de Dom Ramon treme. O local ao redor começa a mudar, sinal de que estava acordando. Seu Madruga abre os olhos e os fecha em seguida, por conta do brilho. Ele começa a piscar os olhos, acostumando a vista à iluminação presente. Finalmente, ele abre os olhos, confuso, pois a visão que tinha não era da sua casa. Ele se levanta rapidamente, assustado. Acho que bebi demais ontem. Espera, eu nem bebi essa semana. Nem tinha dinheiro para pagar um sanduíche de presunto. Olá. Desculpa a interrupção, porém por eu ter agindo o limite de áudio do aplicativo que uso, poderei colocar mais nesse episódio a voz de seu Madruga, mas não se preocupem, irei melhorar na próxima. Bom vídeo. Fala para si mesmo, colocando a mão no queixo, como se estivesse tentando resolver um grande mistério. As crianças se entreolharam entre si, depois paga os seus Digimons. Estranhando o comportamento, seguido pela primeira reação do homem. Tai engole a estranheza e dá um passo à frente do grupo, com um sorriso nervoso no rosto. Olá, senhor. Meu nome é Tai e é um prazer conhecer o senhor. Ele se inclina para o homem de chapéu. Um sinal de reverência japonês. Joy corre rapidamente até o lado de Tai. Eu me chamo Joy Kido. E é uma honra conhecer o senhor. Ele também tazica reverência, porém mais tensa, com o corpo firme, tentando transparecer segurança e educação tradicional. Seu Madruga pisca, confuso com aquela estranha educação repentina e principalmente aquelas referências. Até parecia que ele era um rei ou algo assim. Prazer. O meu nome é Senhor Madruga. Fala com confusão, levantando a mão até a altura do seu peito, em sinal de saudação. Os dois levantam as cabeças rapidamente, surpresos pela ação. Não esperavam aquele gesto de saudação informal, principalmente vindo de um adulto. Prazer. Senhor Madruga. As demais crianças saudam o homem de volta, com a voz hesitante, junto das mãos levantadas, retribuindo o gesto. TK baixinho, com as mãos na boca, tentando esconder que estava rindo. Ele havia achado muito engraçado a reação que ele teve agora há pouco, mas principalmente o nome do homem. TK. Tenha modos. Repreende Matt, o seu irmão. O olhando com um olhar duro. Me desculpe. Fala baixo, abaixando a cabeça. Mas então, senhor Madruga. Como foi que o senhor chegou aqui? Izzy pergunta, recuperando o foco da conversa. Eu só me deitei para ler o meu jornal e acabei dormindo. Quando percebi, mudei de sonho 2 vezes. E agora estou aqui. Fala seu Madruga, olhando para cima, refletindo sobre os eventos que o levaram ali. Então o Tentomon estava certo, sussurra Matt, abaixando a cabeça e apertando os punhos, em frustração. Do que está falando, garoto? Pergunta seu Madruga. Confuso. É que você, assim como nós, veio parar aqui de repente. Nem deve ter ideia do caminho para casa, não? Sora explica com sinceridade, perguntando com a voz melancólica. Seu Madruga pisca, confuso com a frase da garota de gorro azul. Afinal, aquilo era um sonho, mas por que parecia tão real? Esse sem dúvidas é o sonho mais realista que já tive, desde que me mudei para a vila. Fala seu Madruga, olhando para as crianças e os monstrinhos à frente dele. Sonho? Pergunta Tai, confuso com a fala do sujeito à sua frente. Como assim sonho? Pergunta Joy, igualmente estranhando aquela frase, mas ainda mantém o tom respeitoso. A gente por acaso está dentro de um sonho? Pergunta Mimi, preocupação, olhando para Palmon. Fique tranquila, Mimi, não tem como isso ser um sonho. Nós sentimos fome e sede, o que não acontece nos sonhos. Sem falar que estamos todos juntos, então é impossível isso ser um sonho. Ao ouvir e ver aquela criatura verde, parecidas com um cacto falando, seu Madruga se assusta e dá um pulo para trás. Mamãezinha do céu. Essa coisa acabou de falar.
Pergunta assustado, apontando seu dedo para a criatura. Tai, vendo a reação assustada do homem, resolve agir antes que a situação piore. Palmon frange os olhos, irritada. Ei! Isso não foi educado. Fala a Digimon indignadas por ter sido chamada de coisa. E já vi que depois que eu acordar desse sonho, que dá mais para um pesadelo, vou ver o Doutor Chapatinho. Fala seu sua madruga, ponto a mão na cabeça, simulando uma dor nela. Ele acha que isso é um sonho? Pergunta Tai, sussurrando. Parece que sim, mas também não podemos culpar ele. Se fosse eu, também não acreditaria que isso é real. Responder Joy, sussurrando. Sora vê como aquela homem parecia estar em uma situação ainda pior do que a deles. Por ser adulto, ele tendia a ser mais cético sobre aquilo. Ela resolve ajudar, dando um passo à frente. Senhor Madruga. Olha, eu sei que isso é inacreditável demais para acreditar, mas é real e assim como o senhor, todos nós estamos na mesma situação. A gente estava em um acampamento de verão, quando encontrarmos isso. Ela retira do bolso um pequeno dispositivo idêntico ao do seu Madruga. Depois uma onda veio do nada e engoliu a gente. Aí quando acordamos, estávamos aqui. Ela fala com uma mistura de calma e firmeza, tentando transmitir conforto para que aquele senhor acreditasse, nem que fosse um pouco, nela. Depois, descobrimos que estávamos nessa espécie de selva e esses carinhas estavam juntos de nós. Eles se chamam de Digimons. Fala gesticulando o braço para Pelmon e as demais criaturas próximas às crianças, na qual saudam para o seu Madruga. Antes que ele pudesse responder, Sora levanta as mãos, pedindo para ele esperar. Eu sei que isso parece um sonho, mas eu garanto que não é. Ela termina soltando um suspiro, abaixando os braços, recuperando o fôlego de tanto falar. Seu Madruga fica em silêncio por um momento, assimilando as palavras daquela garota. Após alguns minutos, ele pisca os olhos e endireita a postura. Me desculpe, menina, mas essa história de onda, floresta e monstros parece até coisa de HQ do Chapulin Colorado. Fala com seriedade, olhando ao redor, passando o olhar pelas crianças e os Digimons. Ele retorna o olhar para a garota de gorro azul à sua frente, tentando ver se ela estava mentindo, porém o olhar dela não vacilava, indicando um nível de veracidade naquelas estranhas palavras. Bem, só tem um jeito de descobrir. Ele coça a nuca da sua cabeça, logo estendendo o braço para o bicho que parecia um mini dinossauro amarelo. Ei! Dinossauro! Chama seu Madruga. Agumon faz uma expressão de confusão, virando a cabeça pelo cenário. Logo, ele desvia a cabeça para Tai. Dinossauro? Nunca ouvi falar desse Digimon, Tai. Você tem ideia de quem ele está falando? Pergunta confuso para Tai. Tai solta uma risada. Ele está falando de você, Agumon. Ele acha que você é um dinossauro. Explica para o seu amigo. Mas eu não sou um dinossauro, Tai. Sou um Digimon. Fala Agumon, explicando. Digipou, Digitin, Digipai, tanto faz. Só morde logo meu braço. Isso é um sonho, então vou ficar bem. Ele fecha os olhos, sorrindo de confiança. Uma gota de suor desce pelos rostos de todos ali, já sabendo o resultado daquilo. Tai percebe que aquele cara só iria se tocar de que aquilo era real, se visse ou sentisse uma prova irrefutável. Então ele se abaixa e sussurra no ouvido de Agumon. Vai, Agumon. Só assim vamos convencer ele de que isso aqui é real, mas vai com calma, tá bom? Não queremos arrancar o braço dele, só provocar uma leve dorzinha. Ele explica com firmeza, olhando de canto para seu Madruga. Agumon assente, mesmo estando um pouco assustado pela ideia. Em seguida, ele caminha até o homem à sua frente, parando na frente do braço inclinado para ele. A contragosto, ele fecha os olhos e dá um salto. Em pleno ar, abre a boca e desce de uma vez, abocanhando o braço do sujeito. Ei! Faz cócegas. Se Madruga solta uma risada, sentindo as cócegas no braço dele. Agumon solta um grito de dor, soltando o braço do sujeito e caindo de bunda na areia.
Ele coloca as mãos na boca, pela dor. Seu Madruga ficou bem, o que infelizmente não foi o caso do Digimon amarelo. No momento que travou seus dentes no braço daquele cara, ele sentiu eles trincando, rachando e finalmente quebrando. Foi como morder uma pedra dentro de uma bolsa velha. Ele não tinha ideia de que os humanos eram tão resistentes assim. Agumon! Grita, tá aí! Ele corre até o seu amigo, preocupado pelo grito dele. Os demais Digimons cercam Agumon, preocupados pelo berro do amigo deles. Agumon, o que houve? Pergunta Palmon, com suavidade na voz. Você machucou os dentes? Pergunta Pilon, com gentileza na voz. Agumon se aproxima do rosto dele. Vamos, Agumon. Abre a boca aí. Não posso te ajudar se eu não ver o que é. Fala, tá aí, com firmeza. Agumon balança a cabeça em negação. Não queria abrir a boca, tanto pela dor, quanto pela vergonha de como estariam os seus dentes. Você tá com vergonha dos seus dentes? Pergunta Agumon, tendo uma breve suspeita do que poderia ser. Ele afirma com a cabeça. Eu te entendo. Se algo acontecesse com os meus dentes, também não iria querer que os vissem. Fala Agumon, mostrando solidariedade ao seu amigo. Seu Madruga olhava de longe. O sorriso dele havia saído do rosto. Quando viu aquela estranha criatura gritando, ele havia se tocado que aquilo não era um sonho. Era evidente a dor dele. Se aquilo fosse um sonho, não era para aquilo ter acontecido. Além disso, sentia uma leve culpa no peito. Mesmo não fazendo sentido para ele, aquilo foi ocasionado por causa dele. Dom Ramon solta um suspiro, coça a nuca e ajeita o chapéu, logo caminhando até eles. Chegando perto daquele Digimon, ele se abaixa, ficando de joelhos na frente dele. Olha, não sou nenhum veterinário, mas sei um pouco de animais. Acho que posso te ajudar. Ele olhava com firmeza para o Digimon, transparecendo confiança. Por outro lado, Agumon olhava para o homem grande à sua frente. Ele conseguia ver a firmeza nos olhos dele, diferente das outras crianças, sentia uma segurança maior perto dele. Não precisa me mostrar se não quiser. Só quero te ajudar e não te machucar. Fala com tom tranquilizador, não querendo parecer intimidador ou algo assim, principalmente perto de crianças. Aquilo tranquilizou Agumon, fazendo ele ter um laço de confiança com aquele humano. Mesmo com receio, ele retira as patas do rosto e abre a boca, mostrando como os antigos dentes grandes e pontudos estavam em cabos, parecendo pedaços de vidro. Havia inclusive alguns pedaços minúsculos de dentes presos à gengiva dele. Seu Madruga aproxima o rosto da boca, analisando o estrago à sua frente. Foi um estrago bem feio, amigo. Seria bom ter o Dr. Chapatinho aqui para ver isso, mas se eu tivesse as ferramentas certas, poderia tentar fazer algo. Ele olha para as crianças ao redor, vendo o olhar de expectativa de todos eles, principalmente o do mais pequeno ali. Tá. Respire fundo e segura a dor, vou tentar uma coisa. Seu Madruga estica a mão para dentro da mão de Agumon, segura um caco de dente e o puxa. Surpreendente, saiu. Pensou que seria mais difícil. Com isso, ele remove sem problemas os demais cacos de dentes. Bem, isso foi bem fácil. Agora o melhor seria lixar os seus dentes para os afiar novamente, mas como não tenho isso, o melhor é esperar que seus dentes sejam substituídos naturalmente. Fala olhando para a boca de Agumon. Logo retirando a mão de dentro da boca e fazendo um leve carinho na cabeça dele. Próximo episódio em breve.